Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. É muito legal o sentido figurado da coisa, né? Viagem no tempo, né? Você gostaria de viajar no tempo, Paulo Júnior? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. É bom viajar no tempo, né? Eu não sei exatamente o que é viajar no tempo, né? É o sentido figurado da coisa, né? Pois é. Você sabia que o Chico Malta, que é o nosso manager, nunca assistiu De Volta para o Futuro? Sério? Nunca assistiu De Volta para o Futuro. Isso é uma falha grave que tem que... Mas eu sinto inveja dele porque assistir De Volta para o Futuro em 2015 pela primeira vez, que é justamente o ano que o Marty McFly volta... Isso. É um pouco metalinguístico, quase, Exato. né? O programa Meu Time de Botão volta no tempo, ou viaja no tempo, como diz a trilha. Muito bonitinha, produzida por Paulo Bacica. Eu sou o Leandro e a mim, já falou aos seus ouvidos também Paulo Júnior. Nós falaremos sobre o Ajax dos anos 90, mas fazer um recorte mais específico. O time de 93 até 95, que foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo em 95, o mesmo ano em que conquistou a Liga dos Campeões, da temporada 94-95, e conquistou também nesse triênio a Supercopa da UEFA, também em 95. Na verdade, esse jogo foi disputado no começo de 96, mas é o campeão de 95. E conseguiu o tricampeonato holandês 93-94, 94-95 e a temporada seguinte, um tricampeonato consecutivo, além do bicampeonato da Supercopa da Holanda. Paulo Júnior, você tinha quantos anos, hein? Em 95, eu tinha meus bons 7 anos. Assisti esse jogo, Grêmio e Ajax, me lembro bem do jogo. Torci pro Grêmio, não sei, uma criança, né? Torcendo ali pelo futebol brasileiro. Era tipo uma terça-feira de manhã, né? Era pois aquela coisa de faltar na escola pra ir. E um bom jogo, né? E o professor Borga, aquele que te iniciou no mundo do futebol, ele falava sobre o 4-3-3 da Holanda? Não falava, mas ele dava boas dicas de dicção. Eu vou tentar usar para falar os nomes holandeses hoje. Perfeito. A escola holandesa que é um pouco desprivilegiado por não ter um título mundial, né? Mas assim, eu acho que a gente fala, a escola brasileira, a escola argentina, a escola italiana, a escola alemã, são bem claras assim no inconsciente e no consciente popular. A escola holandesa é uma espécie de quinta via, né? Porque desde sempre esse 4-3-3, depois que a fase do Johan Cruyff, esse investimento na parte tática ofensiva ganhou ainda mais força, enfim, muito respeito pelo futebol holandês, apesar de não ter um título. E eu falei de Cruyff, estou falando de 20 anos antes dessa equipe vencedora do Ajax da década de 90, o time do Cruyff, que era... Acho que o Cruyff foi a expressão máxima do futebol arte holandês, um jogador de técnica realmente um imortal, e foi líder do carrossel holandês, que tinha como base os jogadores justamente do Ajax. Naquela revista da Placar, os 100 maiores jogadores de futebol de todos os tempos, na lacuna posição, o Cruyff vinha escrito todas, menos o gol. E eu, como uma criança ali no começo dos anos 90, achava aquilo impressionante, né? Um jogador que é como um disco que não tem prateleira na loja, né? Onde você coloca, né? É rock, é pop, é samba, o que é, né? O Cruyff era meio isso, né? É uma ótima definição do Cruyff, mas não nasceu um outro Cruyff. A gente não vai falar do nascimento de um outro Cruyff, mas sim de um renascimento de um grande Ajax. O Cruyff jogou na equipe até o fim dos anos 70. E os anos 90 marcaram demais a história da equipe vermelha e branca da capital, que além dos títulos que conseguiu, também construiu a Amsterdã Arena, né? No meio da década de 90. Eu estava falando agora mesmo com o Matias, fora do estúdio, né, Paulão? Quando nasceu aquele estádio do Ajax grandalhão, no lugar de um estádio que era meio, né, caidão, eu era uma criança e ficava com os olhos brilhando. Nossa, aquela arena bonita. Como muda o tempo, né? Que loucura, né? Como são as coisas? Eu tô esperando, parece que em 2045 vão derrubar o Maracanã e fazer um estádio para 300 mil pessoas. Inspirado no novo Wembley para 420 mil que Londres vai erguer em 2035. A reviravolta, né? Um dia, talvez, se a gente não viver para ver, que nossos netos vivam para ver,
Façamos nossos netos, né, Paulo Júnior? Começa por fazer filho, né? Tá na hora, né? Tá na hora. Eu não sei se eu tô nessa, mas uma hora vai ter que começar. Pois é, outro destaque desse time do Ajax era a velocidade dos pontas, Overmars pela esquerda e o nigeriano Jorge Finidi pela direita, o famoso 4-3-3, que o Van Gaal, técnico, acabou diversificando, principalmente do ponto de vista defensivo, às vezes era um 3-4-3, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, e o time tinha o lançamento do Patrick Kluivert, um prodígio no ataque que fez o primeiro jogo como profissional já nesse timaço do Ajax, além também de Davids, de Seedorf, do veterano Rijkaard, enfim, um timaço, pratas da casa com direito a Van der Sar, os irmãos De Boer, né? Quem era o verdadeiro De Boer, hein, Paulão? Que loucura essa coisa de irmãos De Boer, né? Jogaram quase que, enfim, na maior parte da carreira juntos, né? No Ajax, foram juntos pro Barcelona. O Frank De Boer, um monstro como zagueiro, né? Lembro que era comum aquela coisa de seleção mundial, o Frank De Boer sempre tá num time ideal ali dos anos 90. O Ronald um pouco menos de grife, né? Um pouco menos de status de craque, digamos. Mas foi um grande também, não jogaria as Copas que jogou nesse timaço. É legal que na minha memória, um dos dois perdeu o pênalti em 98 contra o Brasil, mas pra eternamente ficaram os dois. Esse é o mal do gêmeo, né? Pois é, foi o Ronald, né? Acho que foi, eu não sei. Se um gêmeo deve na padaria, os dois devem, né? Deve ser um inferno ter Deve irmão ser uma gêmeo. loucura. Aproveitar e mandar um abraço para nossos amigos irmãos gêmeos, Exato. Luciano e Murilo, que aniversariam nesse próximo dia 2 de abril. E uma loucura, viu? Um não dá parabéns pro outro. Eu queria saber se Frank e Ronald trocam abraços de parabéns. O time do Ajax tinha outro ponto interessante pra gente começar a desenhar a equipe no Estrelão, que é o fato de tantos títulos, um time de tanta qualidade, só tinham 3 jogadores estrangeiros. O Jorge Finidi, o Kanu, os dois da Nigéria, e o Litmanen, finlandês, que Paulo Júnior adorava. Vou passar rapidinho o time base aqui: Van der Sar, Heisiger, Danny Blind, Frank De Boer, Bogarde, Rijkaard, Ronald De Boer, Seedorf, Kanu, Finidi, Davids, Litmanen, Overmars e Kluivert. Esses jogadores, eu creio que eu tenho falado 15, 16 jogadores, fizeram parte do time titular regular desse triênio, comandado pelo técnico Van Gaal, que chegou em 1991 ao clube, e ele já era exatamente como a gente conhece hoje, muito inventivo e brilhante até no plano tático, mas tinha um péssimo trato pessoal, era um cara de relacionamento muito difícil. Como na Holanda a gente já falou que o 4-3-3 era praticamente uma obrigação, ele manteve a obrigação, mas fez um pouco mais. O Bigla de la Rente devia fazer um tratado, um textão sobre Van Gaal em breve, vou cobrá-lo sobre isso. E a estrela daquela equipe, quando ele chegou, era ninguém menos que Dennis Bergkamp. Para mim, Paulo, um dos 10 maiores jogadores que eu já vi jogar. Idem. O Bergkamp é artilheiro nessa temporada 92-93, quando o Ajax ainda não sai com o título. 26 gols na temporada, número bastante bom. O Litmanen depois assume a artilharia do time, é o artilheiro na temporada 93-94. É bom lembrar, né, porque para quem viu já o Bergkamp no Arsenal, talvez num ritmo mais naquele Arsenal campeão invicto já, de 2004, Exato. Quando o campeonato inglês passa a ser transmitido para o Brasil e o Beckham fica muito mais conhecido do que já era, claro, já tinha feito Copas brilhantes e tal, mas ele teve um início de carreira muito mais artilheiro, né? Ele era de fato um artilheiro, por 3 temporadas consecutivas foi artilheiro, 25 gols em 91, 24 em 92, 26 em 93. Era um jovem, de fato, bastante goleador. Um monstro, Dennis Bergkamp, e o cheirinho de que vinha coisa boa no futuro do Ajax aconteceu logo na temporada de estreia de Van Gaal. O título da Copa da UEFA de 92, que foi disputada contra o Torino em ida e volta, e após um 2-2 na Itália e um 0-0 em Amsterdã, a taça ficou com o Ajax. A gente vai ouvir a narração de um gol de cada um gol do Ajax e um gol do Torino, marcado por ninguém menos que ele, Casagrande. Vamos ouvir. Sbaglia il cross Craig, Benedetti mette fuori a favore di Lentini, avete visto le finte di corpo, però stavolta viene attaccato e fermato da De Boer, sempre De Boer in possesso di palla, buon lavoro di De Boer, tocco centrale a beneficio di Jonk, parte il destro di Jonk ed è gol, gran gol di Jonk, un po' in ritardo Marchegiani, grandissimo gol di Jonk.
tiro bellissimo, un tiro incredibile, si è avuto subito l'impressione del pericolo, purtroppo Marchegiani si è fatto sorprendere, forse coperto da qualche compagno. Comunque è un gol bellissimo, niente da dire. Questa è la conclusione, palla che si innalza e poi si è appassa caduta improvvisamente, sì, è poi colpita di mezzo esterno quasi. Ma non direi che... Ora il pubblico comincia a incoraggiare il Torino, siamo al 17° della ripresa, risultato che vede sempre l'Ajax in vantaggio per 1-0, avanza Mussi, avanza ancora Mussi, si ferma, poi tocca fuori a favore di Scifo, la palla è sul destro, tira, la respinge, il gol di Casagrande, Toro che pareggia con Casagrande, tiro di Scifo insidiosissimo, Benzo non trattiene, gol di Casagrande, 1-1. Eu fiz questão, o Paulo Júnior, de colocar as narrações em italiano. Não é fácil procurar coisa em holandês, porque, né? Pois é. O idioma, assim, acho que já está explicado já, só pelo seu tom de voz. E só para completar a informação do Bergkamp, esse é o principal título dele pelo Ajax, porque ele sai em fevereiro de 93 para a Inter de Milão, então ele não participa do tricampeonato, ele já não está na Champions League, no Mundial de Clubes. Então, para quem tem a referência de que o Bergkamp jogava nesse time, mais ou menos, jogou até o Carnaval de 93 só. Exato, e foi jogar na Inter de Milão, e eu, ainda uma criança nessa época, que já gostava da Inter de Milão por causa dos jogadores alemães, que compuseram minha infância, o Klinsmann principalmente, vibrava com o Bergkamp, adorava a Inter de Milão, por causa, inclusive, do Bergkamp. A nova temporada colocava o Ajax como uma potência e realmente um candidato ao título. O Van Gaal teve a coragem e a sabedoria de substituir o Bergkamp pelo Kluivert, um garoto da base que talvez muitos técnicos preferissem não colocar. O centroavante não jogou de titular sempre, mas era presença constante e sempre correspondeu. Davids e Seedorf vieram na mesma investida à categoria de base, ganharam espaço no time de cima, esses até com mais regularidade. E o Rijkaard, que já era mais do que uma estrela, né, era um ídolo em todo o país, em toda a Holanda, voltou do Milan, ele jogava no futebol italiano e voltou, foi a carreira inteira volante, mas chegou no Ajax para jogar também como zagueiro. Outra contratação para a temporada foi Litmanen, comprado para vestir a camisa 10 e reger o meio-campo do time holandês. É o maior jogador do futebol finlandês, você que sabe tudo de Finlândia, Paulo? Pois é, eu que... maior atleta, digamos assim. Devo saber uns 4, 5 finlandeses ilustres, é o maior deles. E no campeonato de 93-94, o Ajax é campeão com 54 pontos contra 51 do Feyenoord. São 26 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. E o Feyenoord, vice-campeão, vence só 19, empata muito, empata 13, perde só 2, por isso perde o título por 3 pontos. O Ajax, então, campeão com 26 vitórias em 34 jogos. Nós vamos dar uma pausadinha para comemorar esse título holandês, o título que Litmanen comandou com seus 26 gols. Vamos ouvir, curiosidade, não vamos ouvir inteiro porque é longo e não é exatamente um hino tão bacana, mas vamos ouvir o hino do Ajax. E por que hino de time europeu não é igual ao nosso? Falta um Lamartine? Falta um Lamartine ali na periferia de Amsterdã, tocando um cavaquinho, viu? Alguma coisa falta. Pois é, vamos ouvir. Ik was nog maar een jongen, toen ik werd uitgeselecteerd. Of ik een wedstrijdproef wou spelen, de club was geïnteresseerd. Toen ik thuis kwam en het vertelde, vloog mijn pa om mijn nek. En mijn opa kreeg natte ogen, ze vonden het allemaal te gek. En wat denk je, ik werd gekozen op die dag zo lang geleden. Voor ik het wist, mocht ik voor het eerst
met de selectie mee. Dit is mijn club, mijn ideaal. Dit is de mooiste club van allemaal. Hier ligt mijn hart, mijn vreugde en mijn verdriet. Het kan dooien, het kan vissen, we kunnen winnen of verliezen. Maar een betere club dan deze is er niet. É isso aí, gente. Você imagina, campeão no último minuto, a festa no estádio, começa a tocar o hino do Ajax, um hino animadíssimo, Paulo Júnior. Julio Iglesias, né? Ou, sei lá, Andrea Bocelli. Importaram algum estilo aí. Que coisa, foi um hino realmente, não é o hino, a gente tem que ser sincero, que não é o hino mais bonito que eu já ouvi na vida, embora tenha sido um dos grandes times que eu já vi na vida. 1994, 1995, temporada nova e a temporada perfeita na vida do Ajax. Logo no primeiro jogo, goleada sobre o Feyenoord, conquista da Supercopa da Holanda, a goleada foi por 3-0. E na Holanda, né, Paulo, não deu nem graça dos 34 jogos que se faz, você tem a numeralha aí? 27 vitórias, 7 empates, 106 gols marcados, só 28 sofridos, 78 de saldo. É surpreendente mesmo. E a concorrência até que não foi tão mal, não, porque foi mal em pontos, né? Quase impossível alguém conseguir 27 vitórias num torneio de 34 jogos, mas em termos de defesa, o Roda, que foi vice-campeão, também sofreu só 28 gols, dividiu a melhor defesa com o campeão Ajax. E o PSV marcou 85 gols, que também não é pouca coisa, tanto que o Ronaldo acabou artilheiro do campeonato com 30 gols. Se os times não conseguiram alcançar na pontuação, pelo menos o ataque do PSV e a defesa do Roda tinham números de um time para brigar pelo título. Não deu porque o Ajax apelou, né? 27 vitórias, 7 empates, nenhuma derrota, campeão invicto na Holanda. É verdade, né? Tinha o Ronaldo, né? 30 gols, que loucura. Ronaldo, a média do Ronaldo no PSV é praticamente de um gol por jogo. Pois são 30 gols, o campeonato de 34 rodadas, não tenho aqui agora o número exato dele para ver se ele jogou todas, mas ainda que tenha jogado todas, é uma média impressionante, né? Impressionante, como é impressionante os 106 gols marcados pelo Ajax, que inspirariam o Palmeiras no ano seguinte, em 96, com certeza, a fazer o mesmo no Campeonato Paulista. Eu era feliz e sabia, Paulo Júnior. Bom, Djalminha ou Litmanen? Então, né? Sabe que na Finlândia tinha uma comunidade no Orkut, né? Litmanen ou Djalminha finlandês. Finlandês, né? Tinha muito disso. Que loucura. Enfim, entre as partidas históricas que o Ajax conseguiu nessa campanha maravilhosa no campeonato holandês, estão 5-0 e 4-1 no Feyenoord, seu grande rival, 4-1 no PSV, 8-0 no Sparta e 7-0 no Willem II. Se não é assim que fala 2 em holandês, vocês me desculpem, mas é Willem II, sim, correto? O cenário nacional não ofereceu grandes desafios, então a gente vai falar de quê, Paulo Júnior? De Liga dos Campeões. Champions League, em tempos bastante diferentes, né? Só 4 grupos, o Ajax como campeão nacional entrando já na fase de grupos, não precisando passar pelas eliminatórias, cai no grupo D e passa invicto, 4 vitórias e 2 empates, diante de Milan, Salzburg e AEK Atenas. Classificação tranquila, soberana, passa invicto, para pegar o croata do Hajduk Split, 0-0 na ida, 3-0 na volta, pega o Bayern de Munique na semifinal, 0-0 na ida, 5-2 na volta. Esse jogo com o Bayern de Munique 5-2, eu acho que foi o grande jogo de todo esse triênio do Ajax. Eu tenho certeza, foi um jogo inesquecível, mas a gente tem áudio desse jogo, inclusive, a gente tem algumas coisinhas sobre essa campanha, mas antes vamos ouvir uma gracinha aqui, uma comemoração, áudio do vestiário do Ajax, campeão holandês. Vamos lá.
Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Paulo Júnior já passou aqui com a gente toda a campanha de primeira fase. Você guardou os times? Guardou que tinha o Milan? Guardou que o Milan tomou 2 vezes 2-0? Então guarde essa informação que ela vai ser importante daqui a pouco, né, Paulão? Já que foi o Milan volta à história. O Milan é um morto vivo, um morto que volta. As quartas de final contra Hajduk Split da Croácia. Confere, o jogo foi decidido na volta com 3-0. 3-0. Após um empate sem gols na partida de ida. Os gols foram marcados por Kanu e 2 vezes ele mesmo, Frank de Boer. E essa semifinal com o Bayern, Paulão? Que loucura, como diria o outro. 0-0 na primeira mão e 5-2 na volta. Um placar bem expressivo, né, para uma semifinal de Copa dos Campeões. 7 gols, diferente da outra disputa, Paris Saint-Germain e Milan, que apesar de ser 3-0 para o Milan, foi um pouco mais equilibrada, porque Milan venceu por 1-0 na ida e depois, enfim, Paris Saint-Germain chegou em totais condições, mas acabou perdendo por 2-0. Agora, 5-2 é muita coisa e, como você disse, imagino que o torcedor do Ajax guarda esse jogo como o grande jogo dessa geração, né? Uma ida à final. A gente sabe, alguém disse certa vez, Leandro Amin, não lembro se foi Fiore Giliotti, que os grandes jogos são as semifinais. Porque uma vez que você chegou na final, já é outro clima, né? Torcida de final, você já tá na final da Copa dos Campeões. Tô querendo dizer que você aceita perder a final, mas a ida à final geralmente é o grande acontecimento de um campeonato, né? Ainda mais a final sendo em campo neutro, sendo em jogo único. E você vai pra final com um time bicampeão nacional metendo 5-2 no Bayern de Munique, imagino que a festa foi longa, né? E a festa foi longa e aos 2 do segundo tempo o jogo já estava 4-1 na partida de volta contra o Bayern de Munique. Os gols foram marcados por Litmanen, Jorge Finidi, Ronald de Boer, Litmanen e Overmars. A gente, antes de falar da final da Liga dos Campeões, vai ouvir 3 gols. 2 deles marcados na primeira fase contra o Milan. E o gol do Finidi, desse 5-2 contra o Bayern de Munique, que foi um golaço do meio da rua, uma pegada de 3 dedos, que eu acho que foi o gol mais realmente destacado dessa partida. Vamos ouvir então. Mais 3 gols na conta do Ajax. Kluivert. En daar is de kans, Ronald de Boer. En daar is de goal. En het is 1-0. De opening is daar. Het geduld van Ajax is beloond. En Ronald de Boer, na de goede combinatie met Patrick Kluivert, is de man die het doelpunt op zijn naam schrijft. Kluivert. En Finidi George. Litmanen. Dreigde even buitenspel. Natuurlijk zeker niet voor Overmars. Goeie voorzet. En Litmanen scoort. 2-0. Het werd wel weer eens tijd dat Jari Litmanen scoorde. En dit zal voor hem ook een geweldige persoonlijke opluchting betekenen. Overmars. Het komt inderdaad van de vleugels. Overmars. Finidi. Entendeu tudo, né, Paulão? Tudo, né? Só deu Finidi. Pois é, só deu Finidi. O outro jogo foram os 2 gols, são 2-0 e foi uma partida debaixo de uma chuva, rapaz. E aquele gramado anos 90 mesmo, não era o gramado da Amsterdã Arena, sabe? Aquele bando de guarda-chuva na arquibancada. É bem legal de se encontrar no YouTube, aí de ver as imagens também, além dos gols.
o estádio do Ajax era bastante carisma. Pois bem, final de Liga dos Campeões, a decisão recolocava o Milan no caminho do Ajax, que foi outro classificado daquele grupo D de outrora, no caminho dos holandeses. Desde 69, na verdade, estava o Milan foi finalista da competição no ano de 69 e venceu o Ajax naquela ocasião, deu Milan. E a final de 95 foi disputada na Áustria, a terra de Mozart. Grande Mozart, né? A terra do Mozart, passou na Globo, eu era criança, eu lembro de eu assistindo, foi no fim da tarde, não foi como os jogos de Tóquio, era jogo de manhã, então não tinha escola, não tinha nada, foi com Galvão Bueno e tudo, e nunca entendi, Paulo Júnior, por que o Ajax jogou de roxo e azul e o Milan de branco. Que coisa, né? Já tinha essas papagaiadas de uniforme, né? Eu tô mandando aqui um e-mail pra jerseys@uefa.com pra ver se eles esclarecem, sabe? Aliás, uma camisa muito linda, essa degradê roxa e azul do Ajax, era muito bonita. E o Ajax era uma... A gente ficou mais chato ou o degradê era mais legal? Os anos 90 era aquela coisa da descoberta das tecnologias para fazer camisa, né? É incrível, né, o design, né? Se eu tivesse agora com uma camisa degradê aqui no estúdio, ia ser uma aberração, né? Uma aberração. Que maluquice. É igual quando o músico que aprende a mexer com recursos eletrônicos, nos anos 80, quando estava todo mundo aprendendo a mexer, era uma música. Nos anos 90, com toda a tecnologia dominada, vira outra música. O mesmo aconteceu com as camisas. Viva as camisas dos anos 90. E viva a numeração, né? O Kluivert entra com a 15 na final, né? Como era bom ver um garoto com a 15 no banco, né? Pois é. E a gente, na era aí dos 30 e poucos, 40 e poucos, 80 e poucos, entrou lá o reserva, o menino com a 15 e fez o gol do título. Era a terceira final seguida que o Milan jogava. O Milan que tinha Donadoni, Baresi, Maldini, e tinha um time defensivamente muito forte. O Fábio Capello era o técnico. Era um time, além de muito forte defensivamente, era um time experiente, sabia jogar decisão, sabia chegar. Era o famoso time de chegada. E em contraste a isso estava o impetuoso Ajax, com média de idade de só 23 anos, com quase todos os jogadores com base na Holanda, ou seja, não tinham ainda uma vivência internacional muito grande, mas quando a bola rolou, quem teve as melhores chances do jogo foi, de fato, o time holandês, o time do Ajax. E aí, como você bem disse, Paulo Júnior, entra Patrick Kluivert aos 24 do segundo tempo. Ele entrou no lugar do Litmanen, que era o principal jogador daquele time. Ousado ou não, Van Gaal? Pois é, tirar o cara pensando que a disputa podia caminhar para os pênaltis, né? Imagino Exato. que ele seria um cobrador, óbvio, né? Exato. Não vou saber te dizer o cobrador de pênalti. Em que canto que o Litmanen costumava bater? Não, pois é, tem muita gente ali com o perfil de bater pênalti. Frank de Boer bateu pênalti na carreira também, né? Enfim, os próprios atacantes, mas tirar um cara que era o 10, o cérebro do time, foi uma aposta corajosa. E é engraçado que nos melhores momentos, isso é meio comum quando um reserva faz um gol importante, a câmera fica ali no Van Gaal conversando com o Kluivert, né? Como aquela coisa de colocar também a responsabilidade no técnico, né? Às vezes tem um pouco de exagero nessa coisa do dedo do treinador, mas não é todo dia que numa final continental você saca o 10 e o menino que você coloca faz o gol, né? Pois é, eu acho que a carreira do Kluivert é evidente, mas a carreira do próprio Van Gaal nunca mais foi a mesma depois de ele ter acertado em cheio na aposta no Kluivert, tanto no jogo quanto no triênio como um todo. E a gente vai ouvir a narração desse gol do Kluivert. Ele recebe um passe do Rijkaard, faz uma jogada individual pelo meio da zaga italiana e marca o gol. A narração é bastante emotiva dos holandeses. Vamos lá. Van de bal gelopen, de Albertini. En dan speelt hij toch goed. En dan geeft die man Finidi. Finidi in het centrum gebaat. Canu die graag wel even. Canu, bal komt bij Overmars. Overmars laat de bal lopen. Moet de bal lopen, maar altijd wel binnen met zijn snelheid. In de buurt van de cornervlag. Overmars met Canu voor de doel. Overmars terug naar Davids. Schiet een keertje met rechts, jongens. Schiet mee, geeft maar Rijkaard. Komt hij voor het schot mee. 1-2. Kluivert, is het Kluivert! Ja! Patrick Kluivert, 1-0 Ajax! Ajax 1-0! 6 minuten.
O Ajax, campeão da Liga dos Campeões, alinhou em Viena com Van der Sar, Heisinger, Blind, Frank de Boer e Rijkaard. Seedorf, depois entrou Canu, Davids, Ronald de Boer, Finidi, Littmannen, depois Kluivert e Overmars. O Milan, Paulo Júnior, Rossi, Panucci, Maldini, Albertini, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Desailly, Massaro, Boban e Simone. Entraram... Só figura também. Só figuraço. E entraram Erânio e Lentini. O Lentini que fez Chico Malta torcer pelo Torino. Foi isso, né? Torino, né? Que foi era time, grande Torino. Era Gran Torino, né? Grande time dos anos 40. E o Clint Eastwood? O que você acha de Gran Torino, hein? Eu não gosto desse filme, não. Se não ser gosta? Sincero. Acho o filme meio rabugento demais, assim. Acho que passa do ponto. Acho que eu que sou rabugento demais, então. Eu me identifico com filmes rabugentos, né? Obviamente. Não precisa nem falar. Rabugento pro rabugento do Clint Eastwood, eu prefiro Menina de Ouro. Também. Aquilo é um treinador de boxe clássico, bom. Pois é, mal-humorado, azedo. Enfim, esse foi o time campeão da Liga dos Campeões, um time com muita troca tática, um time que desafiaria qualquer analista tático com conceitos muito definidos e que queira ser dono da verdade. A tática desafia sempre isso, e esse Ajax muito mais. Campeão da Europa, é bom lembrar que o caneco foi conquistado de maneira invicta e logo em seguida o Rijkaard se aposentou, falou pra mim, chega, pediu o boné, foi embora por cima. Em 1996 o Ajax ainda levou a Supercopa da UEFA, batendo o Zaragoza, campeão da outra competição de clubes do continente, com 4-0 na volta. Que sapeca, em Amsterdã, sapeca Yaya. Como o Zaragoza tá procurando o Ajax até agora. Aliás, o que o Zaragoza tava fazendo lá, né? Pois é, não sei também o que acontece. Podia fazer igual faziam os times brasileiros, que nesses jogos, né, contratavam os jogadores, né, só pra decisão, né? Reforçar ali, pegar uns caras do Real Madrid, do Barcelona emprestados pra ver se virava alguma coisa. Um dia faremos o time de botão do Zaragoza aqui, espere e verá. E veio o tri, né, Paulão? Veio o tri holandês desse time do Ajax. Tricampeão, sem a vantagem de outras competições, campeão com 83 pontos contra 77 do PSV. São 6 pontos de diferença, 2 vitórias a mais teve o Ajax. Já não é aquela superioridade dos anos anteriores. Também não é um título invicto, perdeu 3 jogos dessa vez. Ainda assim é uma campanha muito sólida, obviamente. 97 gols marcados, 24 sofridos, são 73 gols de saldo. Só para não dizer que o PSV também não fez um bom campeonato, o PSV perdeu 2 jogos a mais e fez os mesmos 97 gols do Ajax. Então foi um campeonato com 2 times despontando. 83, 77, o Feyenoord foi terceiro colocado com 63. Bom campeonato, boa disputa ali, cabeça a cabeça, mas o Ajax campeão com 6 pontos de vantagem. E nesse meio tempo, entre uma temporada e outra, em dezembro de 95, para ser mais específico, o Ajax marcou uma viagem ao Japão para enfrentar o Grêmio do Felipão, de 95. E antes da gente falar desse jogo, vamos tentar ambientar um pouco aí o tricolor imortal, o time do Grêmio, o time gaúcho, com uma música que os próprios gremistas fizeram em homenagem à conquista da Libertadores. O Palmeiras, a Jovem Pan, fez em 99, eu me recordo disso, e o Grêmio, quando ganhou em 95, fez uma musiquinha pra lá de... Bom, quando voltar eu quero saber a sua análise, Paulo. Ouça e desfrute. A cada conquista, uma nova emoção que agita a nossa alma, com tantos sonhos de glória e vitória, que agora se tornam realidade, pois o Grêmio é bicampeão da Libertadores e na ponta das nossas chuteiras existem milhares de corações e a cada grito de gol, alegria explodia no peito e agora gritamos bicampeão, a Libertadores é nossa, Grêmio, a Libertadores é nossa, Grêmio, a Libertadores é nossa, de novo, Grêmio, a Libertadores é nossa. Gostou, Paulo? Musicaça, Musicaça, né? Musicaça. Dizem que cantam até hoje do lado de fora ali
da Arena Grêmio, que agora não é mais Estádio Olímpico do Grêmio. E um jogo muito legal, né, no Estádio Nacional de Tóquio, tempos que dava mais jogo, né, não podemos ser injustos, o Corinthians ganhou recentemente do Chelsea, fazendo um jogaço também no Mundial de Clubes, mas são duas diferenças fundamentais da época, né, a primeira é que os times internacionais não eram seleções mundiais, né, não saíam comprando todo mundo, primeiro que não podia, segundo que não era um futebol, um mercado tão complexo e tão robusto. Então, por outro lado, os times brasileiros conseguiam segurar os principais jogadores, né? Você pega um Grêmio muito qualificado e faz um jogo lá e cá, né? Foi uma fase ali, os anos 90, com jogos muito legais, né? Entre brasileiros e europeus no Japão, né? Eu fui até injusto de escrever aqui no nosso roteiro, Paulão, que não foi um jogo bom. Não foi um jogo muito aberto. O Felipão conseguiu transformar aquela partida em um jogo do Criciúma fora de casa. E era característica daquele time mesmo, né? E enfrentar o Ajax, que era uma máquina uma máquina ofensiva, era um time que só dava para parar dessa forma mesmo. Então foi um jogo duro, fechado. Para quem gosta de jogos duros, vale a pena assistir. Tem no YouTube, inclusive, o tape. Mérito ao tricolor gaúcho que parou esse time que era praticamente imparável, e tem uma lenda, né, dentre os torcedores do Grêmio, que o Rivarola fez a maior marcação individual da história do futebol em cima do Kluivert. Tem essa? Tem, eles alimentam essa e coisa. E o Rivarola viveu dessa marcação mais uns 5, 6 anos. Ali. Mais uns 5, 6 anos e acabou expulso o Rivarola. O Rivarola foi expulso por uma entrada criminosa que ele deu no meio da canela do Kluivert em meados do segundo tempo. Com um a menos, ou seja, com a cara do Felipão, né? Time mais fraco, com um a menos, brigando contra o grandão. O jogo foi por 90, depois por mais 30, 120 minutos de Oxo, de 0-0, e a apuração do título só veio com disputas em pênaltis. E aí o brasileiro descobre Van der Sar, né, Paulo Júnior? O Felipão, quando é expulso o Rivarola, ele saca o Arilson, que era o camisa 10, coloca o Luciano, um defensor, para rearmar o time. O Grêmio praticamente abdica do ataque, né? Porque o Paulo Nunes até volta mais, o Jardel acaba ficando muito isolado e, como você disse, o jogo vai para os pênaltis. E tem uma coisa que vale lembrar, existe uma certa desinformação, né, no jornalismo, na hora de lançar os jogos. O Canu participou desse jogo, entrou no segundo tempo, entrou ali aos 20 e poucos do segundo tempo. Com a prorrogação ele jogou lá seus 50, 60 minutos. Exato. E um ano depois, na Olimpíada, parecia que ninguém sabia quem era o Canu, né? Era o mesmo Canu, que já tinha feito um bom jogo contra o Grêmio. E é difícil essa conexão, né, entre um jogo e outro, entre quem é o cara, né? Uma coisa parecida aconteceu recentemente com o Cabanhas, o paraguaio, que fez os gols contra o Flamengo pelo América do México, e aí era o gordinho artilheiro, mas era o Cabanhas, que já tinha jogado Copa América pelo Paraguai, que já era um jogador famoso, digamos, para quem acompanha futebol. Eu lembrei disso porque me lembro muito bem de 96 na Olimpíada, o Brasil parece que descobria o Canu, enquanto ele tinha 6 meses antes, 7 meses antes, feito um grande jogo para a TV aberta, para o Brasil inteiro, pelo Ajax. O Grêmio alinhou com Danley, Arce, Rivarola, Adilson e Roger, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arilson e Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Veja que agora já podiam 3 substituições, Luciano, Gelson e Magno. Entraram o Ajax, Van der Sar, Frank de Boer, Heisiger, Bogarde, Blind, Ronald, Davids e Littmanen, Finidi, Kluivert e Overmars, o técnico Luiz Van Gaal. Obrigado, Matias Pinto, por acender a luz e ajudar este míope este míope leitor. 2 detalhes. Primeiro, Arce errou o pênalti, né? Errou o pênalti. Já mostra. Carimbou Dinho começa errando, Arce erra na sequência. Já mostra que as coisas não seriam fáceis pro Grêmio. E um acordo entre os gêmeos, né? Quando cobra o Ronald, tem que cobrar o Frank, né? Os dois bateram, os dois fizeram. O Kluivert perdeu a primeira cobrança, né? Os pênaltis começam 0-0, com 2 erros. 0-0. E depois os holandeses se saem melhor do que os brasileiros. Vitória nos pênaltis por 4-3. 4-3, quem fez o último gol da disputa em pênalti foi Dani Blind, que nós falaremos sobre ele e sobre outros no nosso quadro final, que é o Botão
Botão por botão. Foi Man of the Match o Blind? Man of the Match, melhor jogador em campo, Danny Blind. Que coisa, Danny? Danny. Para um jogo que o Grêmio segurou bem o ataque do Ajax, até faz sentido ser um cara lá da linha de defesa. E talvez também porque bateu o último pênalti, né? Dá uma força ali, né? O cara que bate o último pênalti numa final em penalidades sai com moral, né? Exato. Danny Blind é um caso de sucesso tardio. Ele jogou quase uma década no Sparta de Roterdã, um time apenas mediano, e depois foi para o Ajax, onde ficou mais 13 anos. Então seus 23 anos de carreira foram divididos em duas equipes holandesas e chegou ao clube, portanto, em 86, só saiu em 99. E ele chegou por indicação do Johan Cruyff, que era o técnico na época. Melhor indicado que isso, não tem. O Blind, o Man of the Match da decisão, era também o capitão desse time, não só nesse jogo, mas em todo esse período, e um líder em campo que tinha uma técnica apurada, sabia jogar como lateral, sabia jogar como volante também, e foram ao todo mais de 300 partidas com a camisa do Ajax. O interessante, né, Paulo, é que ele estava ao lado do Van Gaal na Copa do Mundo do ano passado, compondo a comissão técnica do homem que nessa época, nos anos 90, era o seu treinador. E os dois assistiam o filho do Blind. Pois é, tudo em família, né? Tá tudo certo, né? Um grande jogador, sem dúvida nenhuma, o Danny Blind. O Raikar é seu, Paulo Júnior. O Raikar? Rijkaard. Raikar ou Raikar? Tem o Haikai, né? Que é um poema chinês. Pro Silvio Santos é Ricard. É Ricard. Começou no Ajax na década de 80, explodiu no Milan, ao lado de Van Basten e Gullit. Quando voltou, ele já era alvo de dúvidas pela idade, mas acabou ainda importantíssimo para o Ajax, pela experiência, pela técnica e por poder jogar em várias posições, variou entre a zaga e a volância. Era uma peça-chave para as mudanças táticas do Van Gaal e é um ídolo unânime da torcida. Se aposentou no próprio clube antes de virar técnico. Essa coisa de ser unânime da torcida demanda uma pesquisa com 100% do eleitorado, né? Pois andamos por Amsterdã por 6 semanas, né? Foram 6 semanas e alguns dias. Uma amostragem de pelo menos 40 mil pessoas. Ninguém questiona Raikar. Ninguém questiona Raikar. Amsterdã. Outro jogador, outro botão importante desse time é Clarence Seedorf, o único a vencer 3 Ligas dos Campeões da UEFA por 3 clubes diferentes. O Seedorf começou no Ajax a trilhar o seu caminho de futebol de muita técnica e também muita força física, portanto, logo no primeiro passo de sua carreira. Seedorf passou, acho que do começo ao fim, né, de sua passagem pelo futebol, mantendo um nível bastante alto, seja na Itália, seja na Espanha, ou até mesmo no Brasil, quando comandou dentro de campo o Botafogo. Além de tudo, um dos personagens mais carismáticos que eu conheço nesses meus tempos de futebol, nesses tempos modernos, além de dono de uma conduta esportiva elogiada por todo mundo da bola. Você não vê ninguém falar mal do Seedorf, né? Pois é, e fez um papel honesto aqui no Botafogo, foi campeão estadual e jogou com dignidade, não terminou a carreira se arrastando, não, pelo contrário. Aquele brasileirão que ele fez, o último brasileirão que ele fez, foi com boas finalizações, com boa movimentação, foi um maestro mesmo e soube envelhecer, né, o Seedorf, soube jogar como veterano. E o Finidi? Finidi George, ou George Finidi, que no videogame era o contrário, né? Que coisa, alto, talentoso, veloz e chato. Chato, é o chato necessário, né? Um dos atletas indispensáveis da formação do Ajax, ali entre 93 e 96. Era atacante, também jogava na meia, corria muito e tinha pernas para ser ponta direita quando a bola era do seu time. Era a legião africana do Ajax, junto com o nigeriano Kanu, que ainda sequer havia eliminado o Brasil nas Olimpíadas. 2 dos grandes, né, africanos na Europa dessa era pré-globalização, né? Hoje é comum ver jogadores africanos aí o tempo todo, né? Na Inglaterra, na Alemanha, na França. O campeonato francês não dá nem pra... Tem mais... repleto tem mais africano que francês, parece, às vezes. E eles foram, talvez, a vanguarda, né? Nesse caso ali. Começo dos anos 90, não era todo time que tinha um grande jogador africano. O Ajax já tinha. Eu chamaria ele de o Euler de ébano. Que tal?
Que coisa, hein? Nunca tinha parado para pensar que ele é um Euler. Ele é um Euler, pode ser. Jari Litmanen, por ser finlandês, a sua história acaba sendo pouco conhecida no futebol internacional, já que aparece pouco em seleção, em Copa do Mundo, né, que marca muito o nome e a cara dos jogadores, mas Litmanen era sim um craque e foi uma década como artilheiro e líder técnico de um time cuja torcida era acostumada a Bergkamp e Cruyff, que ratificou essa condição de craque pro Litmanen, que era um jogador discreto, econômico, ele era um jogador até clássico de alguma forma, porque não era um jogador muito de fazer firula, não era um jogador de muitos atributos plásticos, mas um jogador realmente bastante eficiente, goleador e armador ao mesmo tempo. Depois do Ajax, o Litmanen defendeu Barcelona e Liverpool, voltou ao Ajax em 2002, quando saiu novamente pelo portão da frente do Amsterdã Arena, foi defender o Hansa Rostock, o Malmo e até o Fulham em 2008, mas nunca foi tão brilhante quanto nos 7 anos, notadamente de 92 até 99, em que defendeu pela primeira vez o Ajax, Paulo Júnior. E segundo o Wikipedia, é o único jogador ao lado de Túlio Maravilha a atuar em 4 décadas diferentes. Fique com essa, jogou nos anos 80, jogou nos anos 90, jogou nos anos 2000 e jogou ali em 2010, 2011. Atuou em 4 décadas. Para quem segue décadas, estamos falando do calendário, né? Claro, não jogou por 40 anos. É que ele começa no fim dos anos 80 e ele pega ali 2011 ainda, voltando ao futebol local. E agora eu vou citar o nosso último botão, um dos mais importantes aqui, e você vai pensando o que falar sobre esse jogador. Muito forte, incrível cabeceador, excelente para fazer pivô de costas para o gol, um goleador que fazia aparecer o ofício de balançar o filó fácil. Estou falando de Patrick Kluivert, que estreou só com 18 anos e foi pouco depois o nome do gol da Liga dos Campeões, que a gente já ouviu aqui e tudo. O Van Gaal usou o garoto muito bem, aos poucos, nem sempre como titular absoluto, mas o menino estava sempre com moral, sempre perto de entrar em campo e sempre correspondeu. Ele saiu do Ajax em 97 e foi atuar por Milan, Barcelona, Newcastle, Valência, PSV, e só não teve uma carreira ainda mais gloriosa, ainda mais brilhante, porque acabou brigando muito com as lesões e tendo muitos problemas de disciplina dentro dos clubes aonde tinha de se relacionar. Mas, pelo menos para mim, foi um gigante da época dele, que também é a minha época. Você gostava do Kluivert, Paulão? Bastante, muito rápido, né? Muito rápido no pensamento, né? Muito inteligente para finalizar. Faz parte da comissão técnica da seleção holandesa, que veio ao Brasil. Assumiu agora como uma espécie de conselheiro da seleção de Curaçao. Chegou até a ter uma notícia equivocada no último mês de março, de que ele seria o técnico de Curaçao, mas não. Ele é uma espécie de mentor para tentar melhorar o futebol local. E eu lembrei de uma entrevista do Cruyff, que também gosta, né, de uma polêmica, que na época que o Kluivert era o atacante do time, ele disse que achava ele muito frio, muito, às vezes, gelado com o jogo, no mau sentido, não no sentido da frieza boa, e que dizia que, para ele, o holandês precisava ter um pouco mais de Romário, um pouco mais de malícia, um pouco mais de saber enganar o zagueiro, um pouco mais de malandragem dentro da área. Não sei se eu concordo com ele, não. Acho que o Kluivert tinha, assim, essa ginga de atacante, saber se posicionar, confundir o defensor. Acho que foi mais corneta do Cruyff. Discordar do Cruyff não é a coisa mais difícil no mundo, né? O Cruyff realmente fala bastante. A grande polêmica sobre o Kluivert é se é Kluivert, se é Clever, se é Kluivert, se é Kluivert. Dizem que ele, inclusive, era o atacante 4 em 1, porque tinha todos os nomes possíveis e parecia muito com o ator Cuba Gooding Jr., né? Pois é, inclusive há dúvidas, né? Se não é ele que faz faz o Homens de Honra, por exemplo, é impressionante, né? Esse monte de filme. Foi um gigante. Tá aí. Esses foram os botões gigantes do Ajax, que ainda encantou muita gente. Chegou na decisão da Liga dos Campeões de 96, aí já está fora do nosso recorte, mas vale a pena como canto do cisne, né? Foi o último grande momento desse time. Chegou na final depois de passar pelo Dortmund nas quartas e pelo Panathinaikos na semi, e foi derrotado em Roma pela Juventus. Também nos pênaltis, o Peruzzi brilhou naquela disputa, defendeu 2 cobranças, uma delas inclusive do Davids, e a taça não continuou em Amsterdã, o bi consecutivo
não veio. Era o fim daqueles anos gloriosos do Ajax, as negociações graçaram, né? Foram vários jogadores realmente que debandaram, e mesmo com um estádio novo que o time inaugurou em 96, o Amsterdã Arena, e as suas estrelas, né? Inclusive na Copa de 98, a base do time era esse time do Ajax, e o time chegou na semifinal, quase eliminou o Brasil, eliminou a Holanda, eliminou a Argentina, né? Totais chances, né, de ser campeão, né, se Tinha passa grande. do Brasil. Era realmente um timaço, porque era todo esse time, com o Bergkamp realmente no... Bergkamp, não dá nem pra falar de auge do Bergkamp, né? Porque em 2004 ele jogou o que jogou. Não teve fase ruim na carreira, né? Não teve fase ruim, né? Mas o Ajax, a partir daí, perde força internacional e deixa de ser esse Ajax de chegar em decisões, a gente vê, e aprender futebol, né? Gostar mesmo de futebol através de um time só. Não consegue mais segurar os grandes jogadores holandeses que continuam surgindo, né? A Holanda segue com uma seleção relevante, segue com jogadores brilhando por aí. E só para destacar como essa fase é importante mesmo do futebol holandês, aquela lista FIFA 100 dos 120 e poucos jogadores mais importantes da história tem 13 holandeses. E entre eles estão Bergkamp, Davids, Kluivert, Rijkaard e Seedorf. Então são 5 desse time. Tem gente mais velha, claro, tem Cruyff, enfim. Neskins. Rosenbrink, que é o Rezenbrink, na verdade. Rosenbrink. Rosenbrink é o que jogou outro dia no Palmeiras. Palmeiras. Mas então é uma fase muito importante, né? Dá pra dizer que metade, talvez, dos grandes jogadores da história da Holanda são dessa turma, né? Não tem mais tanta gente assim. Paulão, valeu, hein? Falou. Eu espero que você, torcedor do meu Ajax, será que tem o Ajax Brasil no Twitter? Ah, tem. Tenha se emocionado com este programa. Eu tentarei traduzi-lo em holandês para que a massa associativa do Ajax lá na Holanda, entre um cafezinho e outro, né, Paulo Júnior? Pois é, haja coffee shop. Toma-se muito café na Holanda, que eles se divirtam com esse timaço que compôs a minha infância, que foi muito importante para a formação desses trintões de hoje que gostavam de futebol desde lá. E você sabia que tinha um menino na faculdade que o apelido dele era Ajax? Ah, é? Porque ele torcia pro Ajax. Ah, que absurdo. É uma loucura, né? Ele torcia pro Ajax, morava lá em São Bernardo, e o apelido do cara virou Ajax. Vocês vão lá, quem vai fazer o trabalho no grupo do Ajax? Que coisa. E um abraço pro Toninho Vitamina, que teve um time de várzea chamado Ajax. Ajax, não lembro exatamente o bairro, acho que era Vila Guarani, mas teve o Ajax. São muitos dos times, né, os Ajax por aí. E tem um Ajax campeãoníssimo da várzea aí, que joga inclusive de amarelo e preto, que não tem nada a ver com o Ajax holandês, né? Pois é, e tem quem diga, inclusive na TV aberta brasileira, Ajax, eu não sei, referente a que sotaque, que é o Ajax. Mas, enfim, às vezes na hora de improvisar sai um erro também linguístico. Né? Acontece. O programa Meu Time de Botão volta daqui 2 semanas. Ouça esse, baixe esse, guarde esse e procure por outros que te agradem. Tem muito time por aí, já são 30 times quase na lista do time de botão que a gente tem aqui na central3.com.br. Algum deles vai te causar boas lembranças, eu tenho certeza disso. Um grande abraço, até mais, Paulão. Valeu. Até mais.